E aí, galera, demorou, mas tá saindo. Nossa prova amanhã, conforme eu prometi, as dicas finais, uma conversa a respeito de estratégia de provas, enfim, do estilo da ESAF, recapitular um pouquinho o que foi o simulado lá do dia que vocês foram fazer prova, só que não, né? Então vamos lá para um vídeo aqui bem curtinho, que vai sumariar algumas coisas que as pessoas já falam a respeito da prova da ESAF e outras que eu mesma percebi fazendo, né, a prova dessa nossa banca aí, e simbora. Para quem não tiver o nosso grupo, a gente tem um grupo a respeito de discursivas da ESAF, com vários pontos interessantes. É só vocês procurarem lá ESAF Estudo de Casos, creio que é esse o nome, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal. Conversar a respeito de método de pontuação, né? É muito difícil porque, na verdade, o jogo ele só se decide quando ele começa a ser jogado. Mas, na verdade, para você se imaginar com chance de estar aí entre os primeiros que vão para a correção das discursivas, eu acredito que, para se ter certeza, tá? Uma pontuação maior que 90 aí tem a certeza da aprovação. E algo em torno de 80 aí pode estar nessa zona de conseguir ou não, mesmo porque tem a questão dos recursos que podem modificar muito a ótica do jogo. A ESAF ela tem a tradição de aceitar algumas questões aí via de recurso, seja mudando o gabarito, seja anulando. Então, assim, é uma possibilidade de mobilidade de pontuação, para mais ou para menos, tá? Mas nesse caso tem uma meta aí pelo que você conhece, pelo que você estudou, pelas partes da prova que você domina, tentar alcançar em torno de 80 pontos, 90 pontos, para você ir para a nossa segunda fase, tá? A ideia não é você arrebentar num determinado conteúdo e não ir muito bem nos outros ou zerar. Você tem que ter um bom rendimento em todas as disciplinas. Claro que com ênfase para aquelas que têm peso 2, tá? Essas que têm peso 2, elas vão ser determinantes, porque você acertou uma questão lá, umas 3 ou 4 questões que são peso 1. Aí o cara acertou 2 questões de peso 2, passa você. Então, tem que estudar de forma homogênea e dando atenção para as questões de peso 2, tá? E enunciado, atenção ao comando da questão. Em que sentido? Às vezes vocês já vão estar cansados, e a ESAF gosta muito de trabalhar o cansaço, e vocês não prestam atenção no comando da questão. Como se trata de itens de A, B, C, D e E, é mais difícil disso acontecer, que é no caso do CESP, quando é item por item. Porque, na verdade, assim, se pede incorreta, você vai começar, né, a ver que tem vários itens corretos, né, e aí você vai sentir e vai perceber o que a questão está te pedindo. É mais difícil que isso aconteça, mas pode acontecer por falta de atenção, você trocar o comando da questão. Então, atenção se está se pedindo a correta ou a incorreta, e sempre circula. Risca a prova bastante, a ESAF fica com ela, mas pelo menos no momento da prova ela é sua, tá? Outra coisa, a ESAF é danada, porque assim, ela põe 3 itens que não tem nada a ver, né? Que qualquer pessoa, até que não é da área, eu não sei se na parte de veterinário, porque eu não sou veterinário, né? Mas que qualquer pessoa eliminaria aí 3 itens. E 2 danadinhos, eles ficam com cara de resposta, né? Sempre tem isso. E aí você fica entre 2 para conseguir resolver e encontrar qual é a resposta da questão. Não fica muito preocupado com isso, porque às vezes de propósito a ESAF deixa alguns itens ambíguos para de propósito te fazer perder tempo. Outra coisa que ela faz de propósito, não sei se talvez vai trabalhar com isso em informática, mas em contabilidade eu sei, inclusive já me pegou, de colocar questões muito difíceis que você gasta muito tempo para fazer. Isso em geral é quando é matemática, né? E aí para ver se o cara vai perder tempo fazendo ali aquela questão e não conseguir terminar a prova, tá? Muito cuidado com isso. Então, se você tiver dúvida entre 2 itens, escolhe o mais completo, escolhe aquele que você tem certeza também, de repente, que está dentro do que está disposto na legislação,
as bancas hoje elas tendem a trabalhar mais com legislação, com lei seca. Isso eu já estou falando da parte do direito, né? Eu sou graduada em direito. Apesar de não trabalhar tanto com direito constitucional e administrativo. Mas a tendência, no geral, para o direito é usar legislação. Então, se você não teve tempo, ainda dá tempo para revisar um pouquinho, olhar amanhã, dar uma lidinha. Lógico que descansar um pouco a cabeça faz parte. Aí vai depender de cada um, né? Eu não me importo, eu gosto de adquirir as informações, isso não me confunde. Eu costumo dar uma lida, assim, uma revisada até pela manhã. Mas, enfim, vocês que têm que perceber como funciona melhor aí, tá? Como que eu começo para resolver essa danadinha dessa prova? Vocês devem ter visto que a última prova, ela assim, não estava com um grau de dificuldade muito alto, né? Novamente, eu não sou uma pessoa para medir os conhecimentos de veterinária. Eu falo dos conhecimentos gerais. Isso daí é bom? Por um lado é. O candidato que é sagaz, ainda que ele não tenha estudado muito, ele pode ir bem nesse tipo de prova. E o que isso tem de ruim? Quer dizer que a nota de corte vai ser muito alta. Então, você tem uma margem de erro muito pequena. Porque o candidato que está estudando há muito tempo e que já entende a ótica da banca e consegue utilizar a inteligência e a sagacidade dele, ele vai errar pouco. Então, ele já vai ali cravar mais de 100 pontos. E não é conversinha, mentirinha de ranking, não, gente. Tem muita gente estudando para concurso, tem muita gente se preparando, talvez não no âmbito de veterinária, né? Porque não é tão comum ter concurso para a área de vocês. Mas, enfim, tem gente que consegue essas notas altas. Não vou dizer que é todo mundo, não. Tá? Em geral, sites que costumam solicitar que as pessoas postem suas notas, né, depois que já saiu o gabarito, eles conseguem dar uma certa fidedignidade à nota de corte que é colocada, tá? Mas vamos embora. Como que eu vou começar? Eu vou quebrar a lógica da banca. O que eu chamo de quebrar a lógica da banca? Por exemplo, português, às vezes para te cansar, a questão 1 está com um texto enorme, ou ela de repente é a mais complicada. E se você passar um overview, como é que chama isso em português? Como se fosse uma leitura dinâmica mesmo, para você já ver qual é a mais tranquila, qual é a mais fácil de ir resolvendo, tá? E aí o certo, quando eu falo de quebrar a lógica da banca, também é começar de trás para frente, isso daí em cada uma das matérias, entende? Porque às vezes ela faz a prova, ela coloca a prova de uma forma disposta, de sacanagem para te cansar. E às vezes você gasta um tempão naquela primeira questão, e as questões finais estão fáceis, e você já poderia matar rápido, e aí você fica naquela correria no final e acaba errando, tá? Beleza? Vamos lá. E aí, claro, iniciar pelas matérias de maior domínio. Vamos supor, eu sou fodástico, eu sou muito bom nas específicas, elas valem ponto pra caramba, eu vou começar por elas, claro. E ir matando rápido, gente, é 1 minuto, correndo com o relógio. E aí depois se sobra tempo, e aí você volta, faz a conferência, começa a passar devagar pro gabarito, muita paciência também nessa hora, que muita gente erra e às vezes perde ponto relevante, tá? Outra coisa que eu acho bacana, aí vai de cada um, né? Resolver alternadamente para não cansar, especialmente aquelas matérias mais chatinhas, a que tem texto mais longo, e aí de repente você agarrou, ai meu Deus, tô cansado, vai para informática, aí volta no inglês, aí vai para o português, na hora que você assustar a prova tá toda pronta. Mas ao fazer isso, sempre preste atenção no tempo e naquelas matérias que são mais relevantes para a sua aprovação. E que você já fez, você já tem que montar a sua estratégia lá, do que você sabe mais e que você sabe que você tem possibilidade de conseguir mais ponto. Gente, é estratégia também. De uma certa forma, se vocês forem olhar, aquilo mede um psicotécnico. O que eu quero dizer com um psicotécnico? Às vezes tem questões, gente, que são que servem para medir o seu comportamento moral. O que você faria numa dada situação? Em direito administrativo eles usam isso demais. E às vezes aquilo não está na lei, tá? E pelo bom senso você consegue chegar na resposta.
Então, a prova ela precisa de uma certa malícia, de uma certa inteligência. Nesse ponto eu até gosto da ESAF por conta disso. E ela, assim, ela é muito tradicional. Então é muito difícil da ESAF chegar e surpreender todo mundo e mudar completamente tudo. Ela não, português vai ter sempre aquela questão de ordenar parágrafo, até aquela questão dos quadrinhos, com a colocação das conjunções, das preposições, enfim, ela vai sempre ter aquela carinha. Então, quem fez aí várias questões não vai chegar e ter surpresa no dia da prova, tá? Lembrando que essa prova de português, ela estava no nível mais tranquilo, tá? Direito não estava banal, precisava pensar um pouco ali para achar a resposta, estava bem dúbia, tá? Enfim, então muito cuidado com isso. Vamos embora. Não gaste muito tempo com uma dada questão. Se não tá dando certo, se não tá funcionando, larga, desapega, OLX nela, a questão OLX, desapega, depois você volta, de repente você recebe uma iluminação, né, e vem a resposta da questão, mas se não vier, aí é chute, né, não tem uma errada, uma certa, igual aquela maldita teoria do CESP, CESP maldito, né, eu acho que é a banca mais maldosa. Se não tem, vocês chutam, tá? Beleza? Vamos lá. Cuidado com questões com cara de impossíveis, que eu já falei para vocês, aquela que vocês vão demorar demais, que tipo, ninguém vai acertar. Se você estudou, se você tá tranquilo, aquilo ali tá muito difícil. Legal, todos são veterinários, a maioria, você tem noção, você conhece a sua concorrência. Então, provavelmente, se aquela questão está sendo pesadelo para você, ela vai ser para outras pessoas. E não briga com a banca, ai meu Deus, você isso, por que eu tenho que saber isso? Não interessa, ela pôs lá, você tem que saber. Você não tem que saber, tem que chutar. E mais ainda, a ótica da banca não é trazer conhecimentos que todo mundo tem para que você passe. A ótica da banca é de 11 mil deixar 900. Então ela não vai ser gente boa, legal contigo, vem cá, cara, senta aqui, não tenha tanta pressa e eu vou te fazer passar. Não, nenhuma. Mas a ESAF ainda assim é uma banca que você consegue lidar com maior tranquilidade em termos de previsibilidade. O CESP dá a louca, né, e faz o que quer, né? Hoje eu tô engraçadinha, mas vamos lá, porque tá chegando a prova, vocês precisam rir, né? Então, cuidado com as questões dúbias, ESAF costuma querer a mais correta, essa mais correta pode ser a mais completa, ou pode ser a que está, cuidado com isso, né? Eu falo em direito, aquela que está relacionada com o que está na lei. Morreu? Vamos embora? De direito, vou dar uma dica aí no geral, né? Artigo 5º, falei, caiu mesmo. Artigo 5º é certeiro, gente. É dar aquela lida, aquela respirada, sempre escutar como legislação em áudio. Artigo 5º teve uma questão, tá? A questão envolvendo federalismo brasileiro, 3 questões do Código de Ética, improbidade administrativa, processo administrativo e princípios gerais da administração pública. Ou seja, deu-se mais atenção para o direito administrativo que direito constitucional. Vai ser a mesma coisa? Não tem como saber, né? Então, o que a gente vai guardar de artigos, especialmente constitucional, assim, que é uma praia que eu já militei por bastante tempo, muita atenção ao artigo 5º, do 6º ao 11, artigo 12 que fala de nacionalidade, e 14 e 17 que são direitos políticos. O artigo 6º ao 11 são direitos sociais, não costuma cair muito não, tá? Eu diria que aqui a maior probabilidade ela está sempre tendendo para o artigo 5º, mas não deixa de dar uma lida no resto. Com relação às unidades da federação, preste atenção nos bens de cada uma, tá? E também na repartição de competências, pode se cobrar um pouquinho. Servidores públicos, artigo 37, artigo 38.
O Poder Executivo começa no 76, mas eu destaco aqui o artigo 84, que fala das atribuições do Presidente da República, e o 85 ao 86, que vai trazer à baila a questão do impeachment. Já ficou um pouco velhinha, mas pode ser que alguém ressuscite, né? Como eu disse, por estar muito geral essa parte constitucional, eles preferiram dar uma ênfase em servidor público. E se vocês notarem bem, as questões pareciam aquelas questões que você faz de RH, que está ali implícito, o que você faria numa dada situação, né? Está ali totalmente implícito, qual seria a sua atitude diante de questão X, né? Então, de uma certa forma, ali eles estão testando, gente. É interessante isso que em concursos públicos se testa também os valores morais, as crenças dos candidatos. Então, por exemplo, às vezes você coloca uma questão lá que é totalmente politicamente incorreta para ver se você coloca certo e para perder ponto, porque eles não querem um candidato que tenha aquela visão que seja retrógrada, que seja contrária a direitos humanos, por exemplo, porque a administração pública ela também tem direito de selecionar os valores morais daquelas pessoas que vão servir, né? E a forma que ela tem é mediante concurso público, porque uma vez findo o concurso público e iniciado o processo de admissão, é só a fase de saúde e posse. Então, ela não tem dinâmica de RH que ela pode fazer para saber se você vai ser um funcionário tóxico ou não, ou se você é nazista ou não, por exemplo. Então, preste atenção nessas questões, especialmente a de administrativo, se eu pude notar bem, elas são passíveis de ser resolvidas também com bom senso. Então, deixe o bom senso, a antena do bom senso de vocês ativada e ligada. Nosso professor de Direito Administrativo deu uma aula fantástica, repassando a legislação e apontando os principais artigos, tá? Foram muitos, e como está na correria, não deu tempo de colacionar ali, mas 8.112, né, gente, é algo que merece muita atenção. Eu diria mais que aqui, de constitucional, a tendência vai ser continuar a cobrar pouco, talvez põe umas 2, 3 questões, tá? Vai continuar administrativo. Opa, português. Português costuma ser a prova mais cansativa e a mais longa, então você tem que pensar se começa por português ou se termina com português. Na verdade, você vai ter que dividir a prova, né? Tá? Preste atenção, não há necessidade, às vezes, de ler a questão toda, de ler todos os textos. Já achou o erro, já parte para a próxima, desde que seja de um erro que você tenha certeza também, tá? Vai lá, já passa para a próxima. Se é um erro grosseiro, gritante, corre. Você não pode perder tempo lendo um texto que não vai ser interessante. Gasta o tempo com outra coisa que você precise para resolver melhor. Melhor é iniciar resolvendo pelas questões de gramática, que as de interpretação per si, porque elas costumam levar um tempo maior, tá? Nas questões que se pedir para encontrar o erro gramatical, esses erros costumam ser concordância entre verbo e sujeito. Gente, cuidado com isso. Sujeito é singular, aí põe o verbo no plural, vice-versa, sujeito no plural e verbo no singular, não dá certo. E mais, cuidado quando o sujeito estiver posposto ao verbo, ele estiver após ao verbo. Então, a primeira coisa, chegou lá na prova, viu as frases que você tem que analisar, circula os verbos e já identifica de imediato os sujeitos para ver se está batendo, tá? Outro erro muito comum que eles gostam de usar, porque é gritante, que é a vírgula entre sujeito e predicado, ou entre o verbo e seus complementos, tá bom? Além disso, também colocação pronominal, casos em que é obrigatório você arrastar o pronome para frente do verbo aí e não está feito, tá? Então, nesse caso, vocês têm que prestar atenção e costuma ter muito erro. Mais uma dica, foi até a professora Raquel, que também na aula brilhante dela, por mini curso que a gente teve, ela deu. Costuma haver mais de um erro no item, até 3 erros, ou seja, você só vai não acertar se você for muito desatento. A banca ainda te dá uma chance, ela põe mais de um erro para tu achar, tá? Beleza? Vamos embora.
Preste atenção nessas questões de ordenar parágrafo, não colocar como primeiro parágrafo parágrafos que já têm a cara de uma continuidade, que vão remeter a uma ideia que está acima, uma ideia anterior. Parágrafos que trazem ideia de retomada, eles não podem ser os primeiros, tá? Segunda coisa, questão também de regência nominal. Cuidado com isso, dá uma revisadinha em regência nominal, tá? E tiveram 3 questões de redação oficial e, infelizmente, para isso a gente não tem como dar dica. Você tem que conhecer o modelo o manual, o próprio manual, e ter internalizado isso, porque são casos realmente de memorização, tá? Vamos embora. Espanhol. Eu achei o texto dele, né, claro, em termos de tamanho foi mais longo que o texto de inglês. Como o espanhol é mais próximo do português, eu acho que eles quiseram pôr um pouco mais de dificuldade, então ela não estava tão óbvia. A interpretação estava muito de inferência, ela não estava assim escancarada no texto, né? Sempre leiam a assertiva antes, leiam a questão e assertiva, para depois ir para o texto, para vocês já saberem o que vocês estão procurando. Toma cuidado com os falsos cognatos, tenho certeza aí que vocês sabem o significado, e se não souberem, tentem aí encontrar pelo texto qual seria a resposta. Tem uma coisa boa que as palavras técnicas são parecidas, né? Então, você não vai ter tanto problema assim, né? Pois bem, basicamente, deixa eu tirar aqui por memória, eu acho que não teve questão de gramática, não. Foi interpretação de texto e não tão óbvia. Então, o pessoal do espanhol fica muito atento aí, tá? Pode ser uma provinha aí que sem querer vai fazer você perder uns pontos. De repente, você não conhecer inglês e achou que ia ser mais tranquilo, né? Mas não foi. E é claro que para quem não conhece nada de inglês, melhor ir para um idioma que domina um pouco mais, que vai entender, né? Inglês. O texto já não foi tão longo, fica a mesma dica de ler as assertivas para salvar tempo. Cuidado com falso cognato também. A mesma coisa, palavras técnicas parecidas, você pode se aproveitar disso. Preponderam as questões de interpretação, teve uma questão de vocabulário e uma questão envolvendo também a voz passiva, né, passive voice, que tem o objetivo de chamar a atenção para quem sofre a ação, né? Há uma modificação, né? Você põe a atenção na ação e não no sujeito, e vai ser exatamente o processo daquele que sofre a ação que vai passar a ser enfatizado. Então, é uma outra ótica de escritura. Foi interessante essa questão de gramática, ela foi inteligente, não foi... Eu acho as provas da ESAF bem preparadas, bem inteligentes, assim, nesse sentido. É como eu falo, ela não... Toda banca tem o seu grau de decoreba, mas a decoreba da ESAF, ela não é tão intensa. E como eu disse, você utilizando-se da sua inteligência, do seu background, do que você tem de carga de conhecimento, você consegue fazer a prova. Por isso que vocês estão extremamente bem preparados. Tenho certeza disso, e eu tenho certeza que muitos que estão conversando conosco vão contar depois aí os êxitos que vão ter, tá? Bem, meu povo, era isso que eu queria repassar para vocês. Excelente prova amanhã, muito boa sorte, sucesso, e a partir de segunda a gente está lá no grupo comentando aí, vocês contando como foi a prova. Eu quero saber, estou desde já curiosíssima e desde já torcendo especialmente por alguns alunos muito queridos que têm entrado em contato com a gente, tá bom? Um abraço aí, tchau, tchau.